Amém. Estamos de volta. Vou aguardar as pessoas retornarem aos poucos, para que a gente possa continuar no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Vamos voltando. Aleluia. Glória a Deus. Vamos voltando. Retornando agora para a nossa segunda parte, e eu vou abrir para que você possa fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, para que a gente possa seguir nessa nossa segunda parte. Mas só revisando, 3 aspectos, 3 situações desse nosso estudo hoje pela manhã. Eu dei o título desse estudo de 100 separações, não 100 de número, 100 mas de ausência. 100 separações. Precisamos viver dessa forma, sem separações. E no texto de Efésios 2, nitidamente uma separação espiritual, uma separação cultural, uma separação social. Não podemos viver assim. Como cristãos, não há separação entre nós espiritual. Cremos no mesmo Deus, cremos no mesmo Senhor, cremos na mesma palavra. Como cristãos, não pode haver separação cultural entre nós. Por mais que tenhamos histórias e origens diferentes, não podemos viver essas separações por costumes, por tradições, por usos outros que não bíblicos. E, mesmo que a igreja, como cristãos, tenhamos histórias diferentes, experiências diferentes e realidades diferentes, não pode haver no meio do rebanho, não pode haver no reino de Deus nenhum tipo de separação social. Não há negros nem brancos, não há ricos nem pobres, não há bonitos nem feios. Existem santos do Senhor, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então precisamos viver sem essas separações, sem aquilo que nos tornaria mais mundanos, mais carnais do que espirituais e santificados na presença do Senhor. Não pode haver esse tipo de acepção entre nós, porque em Cristo somos um, e uns com os outros também devemos ser dessa mesma forma. Amém? Então, exposto o que foi dito, explicado o que foi dito e revisado agora, brevemente, nesses 2 minutos iniciais dessa nossa segunda parte, 3 minutos iniciais dessa nossa segunda parte, eu quero abrir para vocês, para que vocês façam perguntas, para que vocês tirem alguma dúvida caso exista nessa situação, nessa questão de divisões, nessa questão de situações que podem existir, que existiam naquela época, como a mureta que eu falei, que separava gentios de judeus no templo, uma mureta baixinha, 1,40 m, 13 pedras ladeadas, mas que fazia separação entre gentios e judeus, entre judeus e não judeus. Algumas muretas são levantadas ou podem ser levantadas nas nossas vidas. Algumas muretas, algumas divisões, ainda que possam ser ultrapassadas, ainda que possam ser rompidas facilmente, algumas dessas pequenas muretas podem ser colocadas nas nossas vidas, mas nós precisamos ultrapassá-las ou derrubá-las, já que em Cristo somos um para a glória de Deus. Mas eu sei que esse é um assunto que gera muita controvérsia. Eu sei que esse é um assunto que gera muitas dúvidas. Então esse momento é seu. Esse momento é seu de perguntar. Você pode escrever aí no chat aí da nossa live, e eu vou tentar ler aqui diretamente, Alexandra escrever. Podem vir 2, 3 questões ao mesmo tempo, então eu vou ler uma e vou responder, ela anota as outras. Ou se você quiser, você pode dividir a tela aqui comigo.
e fazer o seu questionamento, tirar a sua dúvida nesse sentido. Se você quiser, você diz aí, eu quero participar em vídeo, e aí eu vou lhe trazer aqui para a tela. A irmã Flori escreveu: cada domingo é uma lição de aprendizado e edificante. Amém, minha irmã. A ideia é essa. Busco de Deus sempre o que trazer para vocês. Eu não tenho uma agenda, por assim dizer, de estudos bíblicos. Apesar de ter muitos assuntos que podem ser tratados, eu não faço uma agenda nesse sentido. Eu sempre estou estudando, eu sempre estou lendo, eu sempre estou apresentando a minha vida a Deus e pedindo que Ele me guie naquilo que Ele quer falar ao povo através da minha vida. Até mesmo esses conselhos do dia que eu tenho enviado para as pessoas aqui da igreja e até de outros lugares, de outras igrejas, as inspirações vêm, os conselhos vêm, as frases vêm, eu vou escrevendo tudo, anotando tudo, mas a cada dia eu consulto o Senhor, para que Ele diga qual vai ser o conselho entre aqueles muitos que eu já escrevi. E esses dias eu fui até as 4 horas da manhã escrevendo, para a glória de Deus. Pergunto a Ele aquilo que Ele quer que seja pregado, pergunto a Ele o que Ele quer que seja ensinado em estudo bíblico, pergunto a Ele até qual o conselho do dia Ele quer que eu publique, que eu envie para vocês. Então, que seja sempre uma lição, que seja sempre edificante na vida de cada um de vocês, no nome de Jesus. Amém? Então, alguma dúvida nesse sentido de separações, de divisões que possam existir em relação à igreja, alguma dúvida, alguma pergunta nesse sentido, se quiser escreve aí, ou então se quiser eu lhe trago aqui para dividir a tela comigo, para que eu possa, à luz da palavra e inspirado pelo Espírito Santo, te responder no nome de Jesus. Fala aí para mim, me diga algo. Ou, se também não existir nada nesse sentido, se não houver nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo de questão, eu oro por você e a gente se despede. A irmã Flori escreveu aí: com relação às festas, eu vejo uma oportunidade para mostrar quem somos. Muitos se surpreendem porque nos veem como radicais. É verdade, irmã Flori. Eu acho que é realmente uma oportunidade, concordo com a irmã, é uma chance de nos mostrarmos, mas não nos mostrar no sentido de aparecer, usar um termo bem comum nos dias de hoje, principalmente nas redes sociais, não é uma oportunidade para lacrar, não, é uma oportunidade para mostrar que sim, não somos radicais, somos radicalmente firmes em algumas coisas. Somos radicalmente firmes no conceito de que família é a união de um homem, uma mulher e seus filhos. Somos radicalmente firmes em declarar que só Jesus salva. Somos radicalmente firmes em dizer que a igreja é a esperança de Deus na terra, porque é através da igreja que o evangelho é pregado. Igreja nós, cristãos, não a instituição, mas o povo de Deus. Somos radicalmente firmes em declarar que Cristo voltará para resgatar a sua igreja. Somos radicalmente firmes em defender as doutrinas da Bíblia. Agora, em matéria de convívio com outras pessoas, Jesus ia às festas. Jesus ia aos casamentos. E temos um casamento famoso na Bíblia porque Jesus estava presente. Não sabemos o nome do noivo, não sabemos o nome da noiva, não sabemos o nome dos pais das pessoas ali que estavam casando. Sabemos que foi em Caná da Galileia e aquele casamento foi imortalizado na Bíblia porque Jesus estava. Então, você vai para alguma festa, vá
mas que Jesus esteja com você. Você vai para uma festa de casamento, de formatura, de 15 anos, boda de prata, boda de ouro, sei lá o que, vá, mas que Jesus esteja presente também. Agora, precisamos lembrar que existem festas e festas. Eu não vejo a princípio propósito para que eu, por exemplo, pai, marido, pastor, não necessariamente nessa mesma ordem, está numa festa de quem? Alguém famoso aqui na Bahia que vocês vão ter uma referência óbvia. Eu não vejo motivo de eu estar numa festa no Batuba Beach assistindo Ivete Sangalo cantar. Não, fui para a festa evangelizar o povo. Não fui para a festa evangelizar o povo. Fica na porta. Fica na porta lá, distribuindo panfleto. Fica na porta lá, orando pelas pessoas. Fica na porta lá, eu quero dizer que Jesus te abençoe. Fica na porta lá dizendo, você que pegou o carro, esses 15 quilômetros de Ilhéus até aqui, Olivença, que Deus te guarde, como te guardou na vinda aqui, que Deus te guarde nessa festa, que Deus te livre da morte, que Deus te livre de qualquer coisa, na hora de você voltar para casa, que Deus te livre de acidente, que Deus te livre de qualquer tipo de situação do homem mau. Deus pode tocar no coração daquela pessoa naquela hora. Agora, está na festa, lá dentro, diante do palco, e mesmo do lado de fora, evangelizando, orando, distribuindo panfleto, cuidado para não entrar no ritmo da música, porque aquilo termina contagiando você de uma hora para outra. Estamos falando de equilíbrio. Como a irmã Flori falou muito bem, estamos falando de equilíbrio. E com esse equilíbrio, com santidade, com Jesus presente, então vamos ter grandes oportunidades de abençoar muitas pessoas. A irmã Flori escreveu de novo aqui, Márcio já cantou na igreja católica, em um casamento, e foram louvores gospel. Alguns criticaram, outros acharam que não tinha nenhum problema. Eu também acho, irmã Flori, que não tem problema nenhum. Isso não é uma doutrina da igreja que eu faço parte. Isso não é uma doutrina bíblica. Eu não vejo problema. Eu fui há um tempo atrás, eu até comentei na igreja aqui de Ilhéus, eu fui, se não me engano, ano passado, eu fui a uma missa em ação de graças pela inauguração, pelo aniversário, não me lembro de quantos anos, de uma igreja católica aqui em Ilhéus. É uma igreja em estilo gótico, se não me engano, é a única igreja católica de estilo gótico no Brasil, ou fora da Europa, uma coisa assim. E meus bisavós participaram financeiramente da construção daquela igreja e convidaram a gente. Aí fomos minha mãe, eu e Mateus, 3 gerações da família, e participamos daquela missa. Ainda deram uma placa lá para minha mãe, uma homenagem e tudo mais. E o padre fez uma pregação muito boa, muito boa. Eu comentei na igreja isso, sem contar algumas coisas que eu vi lá, que eu usei como ilustração até de uma própria mensagem. Então foi uma oportunidade que Deus deu a Márcio de cantar uma música gospel dentro da igreja católica. Se um padre, qualquer padre aqui em Ilhéus, em qualquer lugar, me chamar na missa para eu pregar para o povo, eu prego. É uma oportunidade que eu tenho de levar a palavra àquelas pessoas que provavelmente não estariam assistindo um culto na igreja que eu pastoreio. Se o padre me chamar, eu vou. Aí alguns falam assim, não, pastor, mas não pode fazer isso não, porque se o padre lhe chamar para pregar na igreja católica, o senhor vai se sentir obrigado a convidar o padre para pregar na sua igreja. E se for de Deus, eu não vou fazer não? Eu conheço padres aqui em Ilhéus que são bênção de Deus, que são homens maravilhosos, e que independente de eu concordar com algumas coisas e eles discordarem, nós concordamos em muitas. E se for de Deus, por que não fazer? Então eu acho, irmã Flori, acredito sim, que Márcio teve uma grande oportunidade e que bom que aproveitou.
O irmão Hélio aqui escreveu: pastor, tem uma questão muito comentada em relação às músicas em que eu posso ouvir. Só posso ouvir música evangélica? Boa questão, Hélio, boa questão. Há também pastores, bispos, apóstolos, presbíteros, que dizem que não. Só se pode ouvir música evangélica. Porque qualquer coisa que não seja uma música evangélica é pecado. Vamos caminhar um pouco na história. Vamos voltar a mais de 200 anos na história. Existiram dois irmãos que foram instrumentos de Deus na história cristã da Inglaterra. E essa história deles começou com a mãe. A mãe se chamava Susana, uma mulher de Deus, uma mulher extremamente usada pelo Senhor, e que educou muito bem os seus filhos para a vida e para a igreja. Dois de seus filhos foram grandes expoentes dentro do cristianismo, principalmente na Inglaterra. Um se chamava Charles Wesley e o outro se chamava John Wesley. Enquanto John Wesley se tornou o grande pregador britânico a seu tempo, Charles, seu irmão, era um grande músico. E o que é que eles fizeram? Eles começaram a pegar as melodias das músicas tidas como pagãs, tidas como mundanas daquela época, começaram a pegar o ritmo daquelas músicas, a melodia, nosso maestro Hélio aí entende disso melhor do que eu, começaram a pegar a melodia daquelas músicas e dar letras cristãs. Olha só que coisa fantástica, porque isso começou a chamar a atenção das pessoas. Então a inspiração foi de Deus, eles trouxeram algo comum às pessoas e deram outra letra. Hoje isso é feito, só que é feito sem reverência. Não estou falando de uma música em ritmo de MPB com uma letra gospel. Não estou falando de uma música em ritmo de pop rock com a letra gospel. É um absurdo uma música em ritmo de arrocha com letra gospel. Porque o objetivo do ritmo é mexer com a carne, não é mexer com o espírito. Eu acho estranho uma música de letra gospel, mas com ritmo de forró. Porque o objetivo do forró não é falar ao coração, é falar ao corpo. Então é necessário também equilíbrio nisso. É necessário também discernimento em relação a isso aí. Agora, para mim, essa não é uma questão fechada. Eu gosto muito do talento de Eric Clapton, por exemplo, tocando guitarra. Acho fantástico o Eric Clapton tocando guitarra. Tem algumas músicas dele que eu acho lindíssima. A letra, a tradução, uma obra de arte. Mas por conta de eu ser pastor, eu não posso ouvir Eric Clapton. Eu não vou chegar na igreja e cantar uma música de Eric Clapton. Como nos Estados Unidos, uma pastora no altar, em meio aos louvores, cantou uma música de Beyoncé. Então aí eu já acho que é um extremo, algo que é absolutamente desnecessário. Agora, Eric Clapton tem coisas muito boas? Tem. Nós temos artistas aqui muito bons, excelentes. Eu sou de uma época que as músicas que faziam muito sucesso na minha juventude, na minha adolescência, eram as músicas de Roupa Nova. Quem não ouviu Roupa Nova aqui? Quem tem mais de 30 anos que não ouviu Roupa Nova? Michael Sullivan, Paulo Massadas, quantos autores e escritores de música fantásticos, Djavan, até o nosso próprio aqui, Caetano Veloso, apesar das grandes divergências que eu tenho com o pensamento dele em todos os aspectos, Caetano escreveu músicas lindíssimas, Gilberto Gil e outros tantos talentos que nós temos na nossa música. Então, eu não acredito, Hélio, que ouvir uma música que não seja gospel seja pecado. Pecado vai ser o que você vai fazer com aquilo. Se não for santo, é pecado. Se aquilo não mexer com sua santidade, sinceramente, eu não sou radical quanto a isso não. Uma vez eu cheguei na casa de uma pessoa, não foi aqui em Ilhéus não, eu cheguei na casa da pessoa e a pessoa estava fazendo uma faxina na casa. E eu toquei a campainha, cheguei sem avisar, né?
Eu gosto de fazer isso de vez em quando. Essas visitas assim espontâneas são interessantes. Cheguei sem avisar e toquei a campainha. A pessoa, quando abriu a porta assim, tomou o maior susto, que estava fazendo a faxina e estava ouvindo Roberto Carlos. E aí, pastor, rapaz, tudo mais. Pastor, me perdoe que eu estou aqui ouvindo Roberto Carlos, mas eu amo fazer faxina ouvindo Roberto Carlos. Eu digo, minha irmã, se quiser ouvir Roberto Carlos, ouça. Se quiser ouvir Djavan, ouça. Se quiser ouvir quem quer que seja, ouça. É sua casa, é sua vida. Quer ouvir Agnaldo Timóteo, ouça. Quer ouvir Emílio Santiago, ouça. É sua vida, é sua casa. Você faz o que você quiser, desde que isso não afete a sua santidade. Desde que aquilo não afete a sua santidade. Eu era fã de Zé Ramalho. Zé Ramalho, cantor e músico. Eu era fã de Zé Ramalho. Zé Ramalho escreveu letras de músicas lindíssimas e outras completamente esquisitas. Músicas fantásticas como A Peleja do Diabo contra o Dono do Céu, falando de Deus, falando do diabo, falando dessa luta contra a carne e o sangue, essa luta espiritual entre um e outro. Escreveu outras músicas, mas eu era fã de Zé Ramalho, tinha discos, CDs, era fã de Zé Ramalho. Depois da minha conversão, eu deixei de ser fã de Zé Ramalho, mas algumas músicas de Zé Ramalho ainda hoje eu ouço e eu lembro da letra. Agora eu não vou pegar o violão da igreja e cantar uma música de Zé Ramalho na igreja. Eu oro para que Zé Ramalho se converta, seja convertido pelo Senhor, que aquele homem cantando para Cristo vai ser demais. Tom Jobim, Vinícius de Moraes, outros tantos. Então é a questão do que efeito aquilo faz em mim. Se não faz efeito prejudicial nenhum, se não alimenta a minha carne, se não me deixa com nenhum tipo de saudosismo, se não afeta a minha santidade, sinceramente, eu não vejo problema nisso aí não. A irmã Jane perguntou, e sobre comidas juninas, isso entristece a Deus? Tem denominação que faz estudo e pregação dizendo que essas comidas nesse período são consagradas a ídolos católicos. Mas vamos lá. Vamos imaginar que nessa época de festejos juninos, a pessoa vá numa quermesse promovida por uma igreja católica. Vamos dizer que a igreja do São Francisco aqui em Ilhéus faça uma quermesse e fecha aquela rua que ela está instalada aqui. Ou que a Catedral de São Sebastião aqui na Praça do Eduardo em Ilhéus feche a praça e aquele pedaço da Avenida Soares Lopes para fazer uma quermesse. É uma festa católica. Aí você vai para lá, pronto, você vai sabendo que aquilo que está sendo feito foi feito para São Sebastião, foi feito para São Francisco. E que o recurso que você vai botar ali vai ser voltado para as obras, sejam sociais, assistenciais ou qualquer aspecto, e devotadas àquele santo, àquele ídolo católico. Não estou de novo aqui fazendo uma crítica, mas você precisa ter esse filtro. Eu, por exemplo, não preciso ir numa quermesse para comer uma canjica, ou para comer amendoim cozido, ou para comer um milho cozido, ou um milho assado. Não preciso disso. Ontem eu tive na casa de Rafael e Débora e tinha milho cozido lá. Eu só não comi porque eu tinha almoçado tarde e estava de barriga cheia ainda, que o milho estava cheirando. E é uma comida típica desse período de festejo junino agora. Então a questão é qual é o propósito, qual é o objetivo. Você vai no mercado, você compra os ingredientes, você prepara tudo na sua casa, de tantas coisas, e as comidas feitas nesse período são maravilhosas realmente. É mais uma questão cultural do que religiosa. Então a questão é onde a pessoa vai comer aquilo e qual é o objetivo daquilo está sendo servido. Feito esse filtro, não vejo impedimento nenhum. É como as pessoas no Natal terem a tradição, terem o costume de comer peru ou comer chester quando o peru está muito caro. Isso vem da tradição ocidental, já na Europa, e de algo que eles tinham como costume lá.
e que foi trazido para a gente aqui. Mas se você quiser comer um peru em outra época do ano, não pode, porque peru é só no Natal? E se no Natal você não quiser comer peru? Quiser comer um camarão? Quiser comer um bacalhau? Bacalhau é só na Semana Santa? Não pode ser no Natal, não? Então a questão é o filtro que a gente faz disso aí. Mantendo a santidade, nada afeta a nossa realidade. Quem mais aqui falou alguma coisa? Deixa eu ver. O regente Hélio, o maestro Hélio falou de novo. Por esse motivo, grandes cantores como João Alexandre, Nelson Balmicai, Sérgio Pimenta, etc., não têm oportunidade nas igrejas. Pois é, gente. No dia que eu tiver a oportunidade de chamar João Alexandre aqui na igreja, eu chamo. Ele tocando em outros lugares ou não, isso é com ele Deus. Mas eu nunca vi, que eu saiba, eu nunca vi nada que desabone a vida de João Alexandre. Letras inspiradíssimas por Deus. Letras inspiradíssimas por Deus. Vamos imaginar um irmão que seja músico profissional. Nosso irmão Márcio, músico profissional. Deve estar nos ouvindo aí, marido da nossa irmã Flori. É um músico profissional, um cantor extraordinário, um músico fantástico, vive da música. Para eu virar para o irmão Márcio e dizer assim para ele: Márcio, eu não quero mais que você toque em outro lugar, não. Eu quero que você só toque para a igreja. Eu vou ter que sentar com o Márcio e acertar um salário com ele, porque ele vive da música. Ele vive da música. Agora eu vou imaginar que eu chegue num restaurante, esteja lá aquela música ao vivo sendo tocada divinamente bem, cantada divinamente bem. Mas pastor, num lugar secular, algo divino sendo tocado? Gente, tudo é divino. A questão é o que as pessoas fazem com isso. A questão é o que as pessoas fazem com isso. Tudo vem de Deus. A questão é o que as pessoas fazem com isso. Isso afeta a sua santidade ou não. Aí vou imaginar que eu chego num restaurante e esteja lá o irmão Márcio tocando, sei lá, uma música de quem? Diga aí. Djavan. A Alexandra falou aqui, uma música de Djavan. Eu vou falar com o Márcio à distância, porque ele está cantando. Mas na hora que ele der uma pausinha daquela música para outra, eu vou lá falar com ele. A paz do Senhor, meu irmão. Deus te abençoe grandemente no nome de Jesus. E se tiver uma folga aí, se o povo estiver pedindo música, eu quero pedir uma também. E se você deixar, se o dono do restaurante não achar ruim, e se ele permitir que eu pegue o violão e toque também, eu vou cantar. São oportunidades até que surgem. Então, o nosso filtro é o Espírito Santo. Nosso filtro é o Espírito Santo. Para aquilo que a gente vê, para aquilo que a gente ouve e também para aquilo que a gente fala. A irmã Flori falou: saudade do festival de torta da igreja. Breve, irmã Flori, breve, muito breve. Essa pandemia passar aí, essa quarentena passar, vamos estar de volta também com os nossos festivais de torta para a glória de Deus. Então a questão é quem tem filtrado as nossas vidas. Se é o meu coração, se é a minha mente ou o Espírito Santo que habita em mim. Tem gente que ama, por exemplo, eu gosto de ver os talentos que surgem. Não paro para assistir os episódios em si, as exibições em si, não. Tem gente que gosta muito de assistir The Voice Brasil, ou Estados Unidos, ou Inglaterra, né? Grã-Bretanha, Austrália. Aí tem outros também, né? The Got Talent, né, Mateus? America's Got Talent, aí que não é só uma questão de música, são apresentações de dança, uma série de coisas. Tem gente que vai ficar no The Voice. Tem gente que gosta muito de assistir aquilo. The Voice Kids, então, tem uma audiência enorme. Eu não paro para assistir, não sei dizer nem exatamente que dia passa, em que época passa. E ali são cantadas músicas gospel e músicas seculares.
Um dos finalistas de um The Voice, por exemplo, em 2018, por exemplo, foi um rapaz negro nos Estados Unidos, e que a apresentação dele foi com louvor, que diz, né, existe um exército armado esperando o Senhor, que existe uma esperança declarada pelo Senhor, e que tudo aquilo é para quebrar cadeias, para quebrar prisões. Uma apresentação fantástica. Depois entram 2 homens e 2 mulheres fazendo as terceiras e quintas vozes para ele. Um negócio assim, lembrar que eu cheguei a me arrepiar, um negócio assim fantástico, uma música gospel. Em contrapartida, já ouvi apresentações também maravilhosas de músicas de Alicia Keys, que canta muito, que toca muito, uma pianista clássica e que se tornou um dos grandes expoentes da música da soul music nos Estados Unidos. Já vi apresentações fantásticas de músicas de Adele, por exemplo. De Adele não, né? Músicas foram feitas para ela cantar, porque Adele não é compositora, se não me engano. E apresentações lindíssimas. Agora, aquilo afeta a minha santidade? Eu ouvi uma música de Alicia Keys, vai me fazer cantar aquela música o dia todo? Ouvir uma música de Adele vai me fazer cantar Adele o tempo todo? Eu nem consigo chegar ao tom de voz daquelas mulheres. Ouvir Eric Clapton vai me fazer, assistir Eric Clapton vai me fazer tocar que nem ele? Não, se eu quiser tocar que nem ele, eu tenho que estudar e muito. Assistir Mark Knopfler tocando guitarra vai me fazer tocar que nem ele? Não, para tocar que nem Mark Knopfler eu vou ter que estudar muito. Então, se aquilo não afeta a minha santidade, o filtro está muito bem regulado. O filtro, que é o Espírito Santo, está sempre limpo e muito bem regulado. É igual a questão das comidas. E não é só em festejo junino, não. Aqui na Bahia nós temos a tradição maravilhosa da culinária trazida pelos negros escravos para o Brasil, que é do vatapá, das comidas com dendê, do acarajé, do abará, do camarão defumado. A gente come acarajé e abará aqui o ano inteiro. A questão é se onde eu como aquele acarajé e aquele abará, se aquilo é consagrado a alguma entidade de alguma religião animista, de alguma religião afro-brasileira de matiz religiosa nesse sentido, ou não. Porque se for e se eu souber, não adianta nem eu orar, eu não posso comer aquilo. Agora, se for e eu não souber, eu oro e aquilo está santificado ao Senhor. Se não for, se eu não souber, ainda assim eu oro e aí que fica gostoso mesmo. Sem contar, a gente não sabe o dia de amanhã. No estacionamento do supermercado Extra, na Avenida Paralela, em Salvador, está lá a 3ª geração da família da hoje nossa irmã em Cristo, Olga. Eu tenho 47 anos. Quando eu era criança em Salvador, já existia o Extra na Paralela. Olga está vendendo acarajé e abará lá há 45 anos. Não era crente. Já há alguns anos é. Continua servindo acarajé e abará lá. As filhas e já as netas. E dando glórias a Deus. E dando glória a Deus, a gente não sabe o que Deus vai fazer na vida das pessoas. O que a gente faz é orar, clamar, interceder, pregar e pedir que Deus mude a vida das pessoas. E que o Espírito Santo seja sempre esse nosso filtro, para que a gente saiba como se conduzir. Ok? Alguma outra questão mais? Alguma outra coisa? Que horas são aí? Meu relógio parou. 10h35. Então, mais alguma outra questão? Mais alguma outra dúvida? Esse assunto traz, sim, muitas dúvidas, muitas questões. E as separações e essas divisões que existem não são somente em relação a músicas, não, ou comidas, em relação a uma infinidade
de coisas, e que Deus sempre nos instrua no nome de Jesus. Falando aí da música, Hélio e Márcio, que estamos ouvindo aí, nos Estados Unidos, que ainda hoje são o maior país protestante do mundo, é muito comum músicos e até, por exemplo, back vocals de grupos de louvor de igreja ou de ministérios de louvor, como gostam de falar, se apresentarem para outros artistas. Um dos maiores e considerado um dos melhores baixistas do mundo é um norte-americano chamado Abraham Laboriel. Toca muito. Ele tocando baixo, ele fazendo solo no baixo, parece que o instrumento está cantando ali. Você consegue lembrar da letra da música, ele tocando baixo somente. Mas ele se apresenta para muitos artistas, ele é contratado. Ele é pago, ele vai lá, ele ensaia com aquele pessoal, ele, no dia da apresentação, ele toca, ele recebe ou já recebeu pelo seu trabalho, depois bota seu baixo no case de novo e vai para casa. Agora, ele consegue fazer isso sem que isso afete a santidade dele? Pelo visto, sim. Porque no dia que ele chegar ali e tocar para um artista qualquer que seja e aquilo mexer com a santidade dele, eu acho que ele para. Mas enquanto não afetar a sua santidade, ele continua fazendo. Não somente ele, outros tantos cantores e músicos norte-americanos e de outros lugares. A irmã Gabriele, paz, Gabriele, Deus abençoe, minha querida. A irmã Gabriele falou: acredito que o próprio Espírito Santo nos incomoda em relação a essas questões. Quando estamos vivendo uma vida de comunhão com Deus, Ele nos fala. Isso é nosso filtro, é nosso ponto de equilíbrio. Imagine aí que você ganhe de presente de alguém uma viagem com tudo pago para você passar uma semana no Atlantis The Palm, hotel 5 estrelas em Dubai. Aí você diz assim: não vou não. Porque o povo de Dubai é islâmico como religião. Eles adoram Alá e seguem a Maomé. Eu adoro Jeová, sigo Jesus Cristo. Não vou, pois eu vou. Eu oro pela vida de quem me abençoar. Eu vou curtir essa semana lá no Atlantis The Palm, em Dubai, e ainda mando as fotos para todo mundo. De cada lugar que eu for, de cada comida que eu botar no bucho, porque a palavra diz que tudo aquilo que é consagrado, santificado ao Senhor está. Então, que o Espírito Santo seja sempre esse nosso filtro e seja sempre glorificado. A irmã Jane falou: e provar licor nessa época junina, em outro tempo, errado? A questão aí, irmã Jane, não é só do licor. A questão aí é da bebida alcoólica. Isso gera também muitas divisões dentro das igrejas. Existem igrejas, como denominações aí falando, que dizem que fazer uso, ingerir bebida alcoólica é pecado, enquanto outros dizem que não, porque o próprio Jesus bebia vinho. Paulo instrui Timóteo a tomar uma taça de vinho por conta de um problema estomacal que tinha. Nós sabemos que vinho tem essa propriedade. Um cálice, eu falei o quê? Taça. Uma taça, mas não existiam cálices bem naquela época, então uma taça, um cálice, um copo de vinho. Então nós sabemos das propriedades, por exemplo, terapêuticas até, de produtos feitos a partir de determinados outros produtos. Mas a questão aí é até que ponto a pessoa consegue dominar isso aí. Tem pessoas que conseguem, por exemplo, tomar uma taça de vinho e pronto. Mas tem gente que, tomando uma taça de vinho, quer secar 2 garrafas. É por isso que a palavra diz: não vos embriaguei de vinho onde há contenda, mas sim do Espírito Santo onde há vida. Então a questão aí é do filtro de novo.
Tem gente que não é abstêmico. Tem cristãos que não são abstêmicos. Outros são radicalmente abstêmicos. Mas isso, de novo, é uma questão espiritual e que deve ter como filtro o Espírito Santo. Se a pessoa quer tomar refrigerante, é com ela e Deus. Se a pessoa quiser tomar Coca-Cola, suco, água de coco, é com ela e Deus. Se a pessoa quiser tomar cerveja, quiser tomar vinho, quiser tomar champanhe, é com ela e Deus. Não sou eu que tenho que dizer isso. Agora, o que eu posso dizer é, se você se embriagar, você está em pecado. Se você se exceder, você está em pecado. Se você estiver bebendo e uma pessoa vê, um irmão vê outro irmão bebendo e se escandalizar, a palavra diz que aquela pessoa que escandaliza o outro está em pecado. Isso aí eu posso dizer, porque a Bíblia está dizendo. Agora, eu também não incentivo que ninguém faça, não. Não digo a pessoa, vai, faça, está liberado. Eu não. É com a pessoa e o Espírito Santo. O filtro é o Espírito Santo. Se beber vai lhe separar do Espírito Santo, não beba. Se ouvir música secular vai lhe separar do Espírito Santo, não ouça. Se assistir determinados programas de TV vão lhe separar do Espírito Santo, não assista. É entre você e Deus, porque no final vai ser entre você e Deus. Então, eu não tomo licor, nem em São João, nem época nenhuma do ano, e continuo sem querer fazer. Fiz muito isso no meu tempo de mundo, no meu tempo de Egito. Hoje em dia eu não faço mais. Mas tem alguém que faz? É entre aquela pessoa e o Espírito Santo. O irmão Edilson escreveu, fui diretor regional do clube da PSEF por 3 anos. Existiam algumas festas tradicionais do clube, como torneio de futebol, lavagem da PSEF, São João e Réveillon. Me fez mal e saí do cargo. Pronto. Mexeu com o irmão Edilson. Fez mal a ele. O Espírito Santo estava dizendo que para ele, na condição dele, aquilo não era bom. E ele fez bem em sair. O Espírito Santo podia ter dado a ele outro sentimento e ele ter continuado. É entre ele e o Espírito Santo. É entre você e o Espírito Santo. É entre cada um de nós e o Espírito Santo. A irmã Rosília está dando risada aqui. A irmã Flori escreveu, eu vou e oro por eles. A Cláudia escreveu aqui, eu não entendi. Não entendi aqui. Não sei se é um medicamento ou coisa parecida. Enfim. Resveratrol. Não sei o que é isso. Deve ser um medicamento, alguma coisa assim. Não entendi. Mas enfim. Toda e qualquer situação diz respeito à nossa relação com o Espírito Santo. O que você e eu ouvimos, o que você e eu falamos, o que você e eu fazemos nessa nossa caminhada. Manjane escreveu aqui novamente, perguntei não porque goste de beber licor ou outro tipo de bebida alcoólica. Não, eu sei. E eu conheço bem a vida da irmã Jane, mas eu sei que é uma dúvida realmente. Eu sei que muitas pessoas vivem essa realidade, têm de fato essa dúvida nesse sentido. Mas também sei que tem pessoas que fazem uso de bebida alcoólica. O que eu estou dizendo é que eu não as condeno. O papel de condenar não é meu, o papel de julgar não é meu, é do Espírito Santo. E o Espírito Santo é esse nosso filtro. Eu conheço pastores que tomam cerveja. Eu conheço pastores que bebem vinho. Alguns esporadicamente, outros tomam vinho todo dia. Agora, para esses pastores, esses líderes, qualquer que seja o título, tomar vinho, por exemplo, todo dia é uma dependência, é um gosto, é um vício ou é um costume? Porque no tempo de Jesus, o vinho era a bebida que eles tomavam. Ou era vinho ou era água.
O vinho até como um símbolo de alegria e de festejo, de bênção de Deus. E quem faz isso hoje em dia? Faz por quê? É comemorando alguma coisa? É festejando alguma coisa? É celebrando alguma coisa? É necessário? Qual o limite disso? Qual a permissividade disso aí? E onde está o Espírito Santo? O Espírito Santo está bem contigo você fazendo aquilo? O Espírito Santo não está triste contigo você fazendo aquilo? Porque temos uma outra realidade. Mas o filtro e juiz sempre será o Espírito Santo. Amém? Então, é isso mesmo, irmã Flori. Estamos aqui para tirar dúvidas e aprender. A Cláudia explicou aqui. Os resveratrol é um medicamento, realmente, e que estava fazendo uma brincadeira. Tá, agora entendi. Mas vamos aprendendo, vamos crescendo e glorificando a Deus em meio a isso tudo. O que não pode acontecer, meus irmãos, é qualquer coisa nos separar de Deus. O que não podemos é deixar que qualquer coisa nos separe de Deus. Novembro do ano passado, se não me engano, no feriado de 2 de novembro, Alexandra, Mateus e eu viajamos e uma família aqui da igreja nos acompanhou. E ficamos um final de semana, aproveitando o final de semana, em um lugar que não é muito longe aqui de Ilhéus, e é um lugar que Alexandra e eu somos apaixonados, por assim dizer. Um lugar agradabilíssimo, lindíssimo, e com muitas opções para ir, para aproveitar, para comer, enfim. Todos os dias que lá estivemos, levei o violão, todos os dias que lá estivemos, nós fizemos um momento de louvor a Deus. Fosse na beira da piscina, da pousada que a gente ficou, fosse no quarto lá, ou que a gente estava, ou que eles estavam, e até no dia que a gente voltou, no domingo que a gente retornou, fizemos um culto no domingo pela manhã, em um dos quartos, louvores, oração, ministração da palavra, e foi muito bom. Foi muito bom, não é porque estávamos num local de turismo, não é porque estávamos aproveitando, curtindo, como os mais jovens falam, que a gente ia se separar de Deus, que a gente ia esquecer do Senhor. Fomos comer numa cabana de praia e oramos publicamente ali, para quem quisesse ver e ouvir, agradecendo a Deus por aquilo que estava nos sendo servido. Fomos comer numa pizzaria e a mesa com 7 pessoas, éramos 7, oramos lá também, para quem quisesse ver, para quem quisesse ouvir. Então, da mesma maneira que os locais não têm obrigação de aceitar ou concordar com o que eu faço, eu também não tenho obrigação de concordar e aceitar o que eles não fazem. Então, em qualquer lugar que eu chego, eu oro, em qualquer lugar que eu chego, eu abençoo e aproveito as oportunidades que Deus me dá. Uma outra vez que nós estivemos nesse mesmo lugar, nós conhecemos um casal do Rio Grande do Sul, que nós mantemos contato até hoje. Até hoje. Um dia desse eu até fiz um comentário com ele novamente, acompanhamos à distância, vimos a foto do casamento deles e tudo mais. Então, uma oportunidade, jantamos juntos, uma oportunidade de falar de Deus, uma oportunidade de falar das coisas do Senhor. Logo que eles conheceram a gente, eles não sabiam da minha condição de pastor. Depois fomos jantar um dia junto, eu falei que era pastor. Ele, legal, isso aqui é uma oportunidade. Porque se a gente ficar fechado ao nosso mundinho, resumindo, a nosso mundinho, quando eu falo nosso mundinho, é nossa casa, nosso trabalho, até mesmo nossa igreja, nós não vamos estar cumprindo a missão de Cristo. A missão do Senhor diz respeito ao nosso núcleo familiar, diz respeito
à comunidade dos nossos amigos e parentes, diz respeito à nossa cidade, à nossa região, ao nosso estado, ao nosso país, ao mundo. Nós somos aqui embaixadores de Cristo nessa terra, para fazer, cumprir a vontade do Senhor e declarar quais são os propósitos do reino de Deus declarado em sua palavra. E precisamos sim, irmã Flori, viver separados do mal, precisamos separar uma coisa da outra. A palavra diz que não temos como separar o joio do trigo, no sentido de todos aqueles que estão e fazem parte do que é a igreja. Mas podemos separar sim, o que é bom do que é mal, do que nos faz mal e do que nos faz bem. E tendo o Espírito Santo como fonte do nosso equilíbrio e tendo o Espírito Santo como nosso filtro. Dentro da igreja vivemos sem separações uns dos outros em questões espirituais, sem separações uns dos outros em questões culturais, sem separações uns dos outros em questões sociais. Mas no mundo precisamos viver separados do mal, longe do pecado, apartados de qualquer coisa que entristeça o Senhor nas nossas vidas. Amém? Então, no que diz respeito da igreja, não podemos viver separados uns dos outros, em nenhum desses aspectos que tratamos. Em relação ao mundo, precisamos viver separados daquilo que entristece o coração de Deus, por assim dizer. Amém, meus irmãos? Bom estar com vocês aqui mais uma vez. Estamos encerrando mais esse estudo bíblico. Logo mais à noite, lá no nosso templo, vamos estar reunidos, cultuando a Deus. O nosso templo cabe 120 pessoas. Nós não usamos toda essa capacidade, na maioria das vezes, mas nosso templo comporta 120 lugares. Todavia, para seguir as determinações aqui do decreto municipal, nós só conseguimos colocar 32 lugares. Então, você que vai, você que assim quer, chegue cedo, ou chegue no horário. Às 18 horas nós já estamos lá, 18 horas, 18h15, nós já vamos estar lá, e chegue cedo, para que você garanta um dos 32 lugares que nós temos lá no templo, até que tudo volte à normalidade. E vamos estar lá de novo, de máscaras, álcool em gel, sabão, água, toalhas de papel, 2,25 metros quadrado de uma pessoa para outra, cada pessoa ocupando mais do que é o que nos foi pedido, portas abertas, distanciamento previsto por lei e por orientação do Ministério da Saúde, da OMS também, cultuando a Deus para a glória do Senhor. E vamos de novo tentar transmitir ao vivo. No último domingo a transmissão foi ótima. A rede de dados do meu celular estava ótima, a transmissão foi ótima, e tomara que hoje esteja assim também. Lembrando que o nosso departamento infantil ainda não está funcionando e não vai funcionar tão cedo, porque o nosso departamento infantil é composto lá de 3 salas, estávamos usando 2, é um ambiente fechado, com ar-condicionado, e as crianças são sempre muito próximas umas das outras. Então, o nosso departamento infantil não vai estar funcionando. Se você é casado, tem um filho ou 2, se programe aí com sua esposa vai para a igreja, você fica com as crianças em casa, ou você vai para a igreja e sua esposa fica com os filhos em casa, ou então, se for o caso, deixa os filhos com alguém, não sei, aí é contigo. E se você levar os seus filhos vão ter que ficar contigo no templo, porque o nosso departamento infantil não está autorizado a funcionar. Nós não temos como fazer cumprir o decreto do município dentro do departamento infantil. Não temos como. Com os adultos, sim. Com os adultos, com os adolescentes, temos como fazer cumprir. Mas com as crianças, não. Então, o departamento infantil não vai funcionar. Vamos estar cultuando a Deus logo mais 19 horas no templo da igreja e vamos tentar transmitir mais uma vez
para aqueles que não puderem ir, para aqueles que não quiserem ir e para aqueles que não conseguirem entrar. Existe essa terceira possibilidade. E que Deus abençoe a todos grandemente, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde no restante dessa manhã de domingo, 21 de junho. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, que a graça de Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo em seu consolo diário permaneça sobre todos nós, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, hoje e sempre, grande, rica, poderosa e abundantemente, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Deus abençoe a todos e até a próxima, no nome de Jesus. Fiquem na paz e glória a Deus. Deus abençoe.